Chegou o momento tão importante, que é o momento de estudarmos a Bíblia juntos. Para isso, vamos pedir a Deus sabedoria divina para compreendermos o texto de hoje. Bondoso Deus, nesse momento, Pai, precisamos muito do Teu Espírito, nos auxiliando, nos orientando, nos ajudando a entender as grandes verdades da Tua Palavra, em nome de Jesus. Hoje nós vamos analisar o texto de Daniel, o profeta Daniel, no capítulo 7, verso 25, e eu vou ler para vocês. Daniel 7, 25. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos, por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Esse texto é muito rico, a nível profético, há muito conhecimento. Mas eu gostaria de analisar com vocês apenas 2 tópicos. 2 pedacinhos minúsculos aqui da entrada desse verso. O primeiro é onde Deus, através do seu profeta, ele está profetizando que no futuro as pessoas iam mudar os tempos e a lei. E profecia, a palavra profética se cumpre sempre. Se cumpre sempre, não há hipótese. E o que é isso de mudar os tempos? Hoje, se você pergunta para qualquer pessoa, que dia é hoje? Aí a pessoa olha, dia 10, dia 12, e até tem gente que diz assim, bom, hoje é dia 10 até meia-noite. Primeira coisa, se nós formos honestos com a palavra de Deus e irmos lá para o livro de Gênesis, logo no primeiro capítulo, a gente vai ver da criação do mundo, né? E sempre que Deus fez isso e mais aquilo e fez o outro, e o texto bíblico termina sempre dizendo assim, e houve tarde e manhã do primeiro dia. E houve tarde e manhã do segundo dia. E Deus fez mais isso e mais aquilo e mais o outro. E houve tarde e manhã do terceiro. E houve tarde e manhã do quarto. Ou seja, Deus dividiu o nosso dia entre tardes e manhã. Então, um dia completo para Deus é de pôr do sol a pôr do sol. De pôr do sol a pôr do sol. E foi assim durante anos, em toda a história bíblica. Você vai encontrar dezenas e dezenas de textos bíblicos, onde fica claríssimo como a água que um dia completo é de pôr do sol a pôr do sol. Mas aí o ser humano chegou à conclusão de que o modelo divino não está correto e falou, bom, vamos começar o dia à meia-noite. É claro que eu e você já estamos tão acostumados com isso do dia mudar à meia-noite que a gente nem para pensar sobre isso, mas você já parou para pensar que a gente começa um novo dia pela metade? À meia-noite, na metade da noite? Não, amigos. Biblicamente, não foi assim que Deus estabeleceu. Então, quando é que começa e termina o sábado? De um pôr do sol ao outro pôr do sol. Então, bom, nós já vimos isso em séries anteriores, não? Em meditações anteriores. Mas aqui só está o foco que a palavra de Deus, palavra profética, disse que o homem, ou um poder, mudaria a lei de Deus, mudaria os tempos e a lei. Os tempos nós já vimos, não? Transferir do pôr do sol para metade da noite, para meia-noite. E a outra pergunta, e mudaria a lei? Também. Hoje, a maioria das igrejas cristãs, qual é o dia importante? Qual é o dia que a família se reúne para adorar a Deus? Muitos separam o domingo como um dia sagrado. Agora, isso é muito curioso, não? Nós não encontramos, e nesse sentido, por favor, você e eu precisamos ser honestos com a palavra de Deus. Você já encontrou algum texto bíblico falando para guardar o domingo? Você pode procurar de Gênesis a Apocalipse. Você não vai encontrar um único texto bíblico
que autorize a observância do domingo como dia do Senhor. Como é possível um cristão sincero, um cristão honesto, fiel com a palavra, guardar o domingo? Domingo não tem base bíblica. Mas então como isso aconteceu? Bom, eu posso resumir muito rápido para você o que aconteceu. Vocês sabem que a igreja, quando Jesus instituiu a igreja cristã, né, os apóstolos iam de cidade em cidade pregando o evangelho, a igreja cresceu. E cada dia que passava, mais pessoas aceitavam Jesus como seu Salvador e unia-se à igreja primitiva, a igreja cristã, a igreja de Deus. Só que com o passar do tempo, nós vemos isso também na profecia, claríssimo, não? A igreja passou a ser perseguida. O Estado olhou para a igreja como um inimigo, essas pessoas estão se organizando, vamos destruir a igreja. E muitas pessoas foram mortas. E Constantino, que era um imperador, ele dominava legiões de soldados, ele se apercebeu de uma coisa, que para cada cristão que morria, o sangue dos filhos de Deus era como semente. 10, 20, 30, 100 pessoas tomavam o lugar daquele. Ou seja, ele percebeu que não dava para lutar com a igreja. Quanto mais perseguia a igreja, mais forte, mais crescia a igreja. E Constantino talvez já conhecesse aquele ditado, né? Se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. E ele fez uma proposta para os líderes da igreja daquele tempo. Atenção, ele era um imperador, ele adorava deuses, enfim, o sol, por exemplo, legião de deuses daquela época. Ele não acreditava em Jesus, não acreditava na Bíblia, nada disso. Isso é uma estratégia política. Reuniu com os líderes da igreja cristã e disse para eles assim: olha, a partir de hoje, o meu reino, o meu império já não vai perseguir vocês. Ninguém mais vai morrer por ser cristão, por adorar a Jesus. E ele até falou assim: eu mesmo quero ser um cristão também. Que notícia boa, que coisa extraordinária. Você já imaginou o teu grande perseguidor, aquele que te fez mal, que matou os teus filhos, teu familiar, que tentou destruir a igreja, ele agora fala: eu quero me converter, eu quero ser membro da igreja também. Que notícia extraordinária. Mas, e sempre há um mas, ele disse assim: tem uma condição. Eu aceito ser cristão, eu quero ser cristão também. Mas eu quero que o dia de guarda, que é o sábado, não? Que vocês guardam o sábado, eu quero que passe a ser o domingo. E depois você pode aprofundar o tema, né? O domingo era o dia que as pessoas adoravam o sol, era o dia de guarda do sol, era o dia que Constantino adorava o sol. Então, ele tipo assim: eu aceito a Jesus, mas eu quero guardar o dia do meu antigo Deus, o sol. E infelizmente, os líderes da igreja daquela época aceitaram trocar a adoração a Deus do sétimo dia para o domingo, para o primeiro dia da semana. Eles, os líderes da igreja, aceitaram. Mas uma pergunta para você: Deus aceitou essa troca? Não, amigos. Deus não aceitou essa troca. A palavra de Deus não volta atrás. Seca-se a erva, cai a flor, mas a palavra de Deus permanece quanto tempo? Eternamente. E se você, nos dias de hoje, quer de fato fazer a vontade de Deus, é o que está na Bíblia. É só ler. Investiga por você mesmo. Pesquisa.
imperador Constantino, a lei, o decreto que ele baixou para as pessoas venerarem o domingo. Não tem base bíblica, é base humana. Os líderes daquela época aceitaram, mas a pergunta é, você vai aceitar? Deus aceitou? Você está conhecendo a verdade está tocando o seu coração. Se você me perguntar, há algum texto bíblico que menciona o domingo? Sim, olha, no primeiro dia da semana se reuniram, no primeiro dia da semana fizeram isso, fizeram o outro, mas nenhum único texto dizendo assim, olha, o primeiro dia da semana Deus falou, é verdade que era o sábado, mas agora Deus falou que era o domingo. Nem um único texto. E eu termino a reflexão dizendo assim, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Entre fazer a vontade de Deus e fazer a vontade da igreja, por exemplo, dos líderes da igreja, você tem que ficar com a vontade de Deus. E porque, amigos, a igreja não salva você. Quem te salva é Deus. Você precisa de salvação? Eu também preciso. Quem é que pode nos dar salvação? O Senhor Jesus. Agora, quando Ele pede para nós fazermos alguma coisa, Ele é mais importante que Constantino. Ele é mais importante que os líderes da igreja. Ele é mais importante que tudo. Porque é Ele que nos salva. Então eu convido você a reflexionar sobre isso. Pesquisa mais. Vai a fundo. Como eu te disse, na Bíblia não tem essa mudança. Se Deus, você sabe, escreveu os mandamentos em tábuas de pedra, se fosse para mudar alguma coisa, Ele escrevia na palavra. O próprio Senhor Jesus podia falar, olha, era sábado, é verdade, mas a partir de agora é domingo. Não, Jesus não fala nada sobre isso. O apóstolo Paulo, Pedro, João, ninguém fala nada sobre isso. Agora, os líderes da igreja aceitaram, eu entendo por que aceitaram. Foi correto? Não, amigo. Foram bem intencionados. Olha, até um ditado popular, né? O inferno está cheio de pessoas bem intencionadas. Quero até fazer uma ressalva, embora esse é um ditado popular, isso não é bíblico, né? A gente vai estudar mais para frente o que acontece quando uma pessoa morre. Não é o tema de hoje. Mas antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Fica com Deus. Fica com a palavra dele. E por último, nós vamos ouvir agora uma mensagem musical. Eu gostaria só que você pensasse sobre isso. Quando Jesus voltar e te perguntar assim, olha, por que você não respeitava o quarto mandamento? Qual é a resposta que você vai dar? Qual é a resposta que você vai dar para Deus? Pensa nisso. Jesus te ama. Essa mensagem está chegando no teu coração não é por acaso. Deus deseja revolucionar a sua vida. E revolução espiritual, reforma espiritual, tem que ver com fazer a vontade de Deus. E ponto. Fazer a vontade de Deus. Vamos ouvir essa mensagem musical? Pensa sobre isso. E o meu desejo sincero é que Deus te abençoe. Deus te ajude a fazer as mudanças que precisarem ser feitas. E lembre-se, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Dedicares, ó Deus, a
de ti careço, ó Deus, de ti, meu Salvador. Ó, vem fazer de mim humilde servidor. Jesus, meu Salvador, sê comigo aqui, bendize-me agora, eu creio em ti. Meu grande protetor, és tu na provação, concedes-me vigor e eterna salvação. Jesus, meu Salvador, sê comigo aqui, bendize-me agora, eu creio em ti. Eu creio em Chegou ao final do nosso programa e vamos terminar sempre da melhor maneira, pedindo a bênção de Deus. Senhor Deus, nos ajude a fazer a Tua vontade acima da nossa própria vontade. Dá-nos forças, Pai. Não é fácil algumas mudanças que temos que fazer, mas com a Tua ajuda, com o Teu poder, tudo é possível. Peço a Tua bênção para esse dia, para cada um dos Teus filhos que estão ouvindo essa mensagem, em nome de Jesus. Amém. Foi um prazer. Nos encontramos no próximo programa. Se Deus quiser. Deus te abençoe muito, tá bom? Tchau, tchau.